Uma pesquisa da FGV-IBRE que aponta que medidas apresentadas pela equipe econômica podem garantir o respeito às regras fiscais e afastar o fantasma do shutdown aqui no Brasil já em 2027. Para detalhar essa pesquisa sobre esse cenário para o país nos próximos anos, eu converso agora com o coordenador do Observatório de Política Fiscal do FGV-IBRE, Manuel Pires. Bem-vindo, Manuel. Obrigada por conversar com a gente aqui. Uma boa tarde para você. Boa tarde, Muriel. Boa tarde aos assinantes da CNN. É um prazer conversar com vocês. Prazer é nosso. Eu queria, antes de mais nada, entender quais seriam as medidas e em que patamar que elas estão. Elas já avançaram? Quais medidas vocês estão levando em consideração para, pelo menos, ter um cenário um pouquinho melhor do que a gente estava vendo já para 2027? Bom, atualmente a gente tem dois riscos muito grandes nas finanças públicas do país. Um de longo prazo, que é a questão da sustentabilidade da dívida pública. O outro, que é mais de curto prazo, tem a ver com o shutdown que você mencionou, que é a ideia de que em algum momento e o conjunto de regras fiscais do país vai impedir o funcionamento da máquina pública. A quantidade de despesa obrigatória que a gente tem vai crescer a tal ponto em que o governo não consegue fazer mais nada além de pagar essas despesas obrigatórias. Então, todas as despesas discricionárias importantes para o funcionamento do governo poderiam colapsar. E a maior parte dos analistas entendia que o ano em que isso aconteceria seria 2027, principalmente por conta do crescimento da despesa obrigatória, dada a regra atual, em companhia de uma decisão do STF de colocar todo o pagamento de precatórios dentro da regra fiscal. Então, esse era o grande imbróglio. Tá? O nosso estudo mostra que o governo apresentou algumas medidas esse ano que afastam esse cenário que era dado como certo. A principal medida é a emenda constitucional que foi aprovada recentemente, que trata exatamente de como os precatórios vão ser pagos nos próximos anos, afastando a necessidade dos precatórios serem incluídos na regra fiscal. Então veja que não é uma medida de ajuste fiscal, ela é uma medida de conciliação entre os pagamentos do governo federal e as regras fiscais que estão vigentes no país atualmente. Então, além da emenda constitucional dos precatórios, a gente contabiliza também algumas medidas tributárias que o governo apresentou para cumprir a meta fiscal do ano que vem. Essas medidas, se aprovadas, elas ajudam muito a cumprir a meta fiscal do ano que vem e também a meta fiscal já de 2027. Nesse caso das medidas tributárias, a gente tem recentemente aprovada a medida do imposto de renda, que cria o imposto sobre dividendos, o imposto mínimo para as faixas de renda mais elevadas. Essa está aprovada. Tem a medida também recente, o PLP 182, que trata da revisão dos gastos tributários. Essa ainda está no estágio bem inicial de discussão. E, recentemente, o governo está negociando também com o Congresso a retomada de parte da MP 1303, que tratava de tributação financeira, tributação de bets e de instituições financeiras digitais. A parte da tributação financeira deve ficar de fora, mas os outros itens devem ser contemplados de alguma forma. Então, quando a gente olha para esse conjunto de itens que o governo está negociando, o entendimento que a gente obtém a partir dos nossos modelos é que esse fantasma do shutdown em 2027, eu não diria que ele está completamente afastado, mas ele deixa de ser um evento certo, que era a grande preocupação de todo mundo, e que se acontecesse ninguém saberia qual seria o desfecho, né? Como é que isso ia impactar a política fiscal do país nos próximos anos. Eu até aproveito para te perguntar também, Manuel, porque a gente fala sobre essa possibilidade de shutdown no Brasil, principalmente em 2027. A gente teve, inclusive, a ministra Simone Tebet que falou sobre essa possibilidade e o quanto o arcabouço fiscal ficaria praticamente obsoleto em 2027. E aí eu queria te ouvir com relação a essa possibilidade de shutdown, porque a gente está falando muito de shutdown nos Estados Unidos, chegou a 43 dias e foi com relação a um cenário diferente de votação de orçamento de 2026, não conseguiu avançar, é uma coisa muito tradicional lá, acontece, enfim. O nosso shutdown é um shutdown diferente, né? E ele está, no caso, se baseando no arcabouço fiscal. Eu queria que você explicasse para a gente, para quem está nos acompanhando. É, no, a ideia do shutdown é de que, por alguma razão, o governo não teria mais orçamento para cumprir suas despesas, né? Então, nos Estados Unidos, normalmente, isso acontece quando o governo americano extrapola ou está próximo de extrapolar o limite de endividamento, e aí, sem poder se endividar, ele não tem uma forma, um meio importante de financiar suas despesas. No caso do Brasil, isso acontece de uma outra forma. A gente não tem limite de endividamento, porém a gente tem regras fiscais que precisam ser cumpridas. E como a despesa no Brasil obrigatória é muito grande,
elas crescem mais rápido do que as regras fiscais permitem, e isso acaba comprimindo os gastos discricionários. Então, na prática, você teria uma limitação muito grande para fazer os pagamentos relacionados aos gastos discricionários, o que limita a capacidade do setor público exercer algumas funções típicas do aparato de Estado. Um exemplo típico, muito comum, é a emissão de passaporte, por exemplo, pela Polícia Federal. Esse é um tipo de serviço público que é muito afetado pela falta de recursos no orçamento. Esse é um tipo de serviço que possivelmente poderia ser interrompido caso a gente se deparasse com essa situação em 2027, mas não só esse, só um exemplo, né? Tem vários outros tipos de serviço público que poderiam ser interrompidos, por exemplo, as agências do INSS não teriam recursos para atender o público na medida em que eles precisam, né, de atendimento para requerer seus benefícios sociais e coisas desse tipo. Agências públicas não teriam como pagar contas de energia e segurança, poderiam fechar. Universidades públicas também poderiam passar pelo mesmo tipo de situação. Então, na verdade, você afeta uma parte da ação governamental que não está protegida pelas despesas obrigatórias e que depende desse orçamento discricionário para funcionar. Perfeito. E aí tem um outro ponto para a gente trazer aqui também, que foi a MP 1303, que no fim das contas foi uma derrota para o governo. Como é que você enxerga esse impacto, olhando para esse cenário de arcabouço, olhando para esse movimento de 2027? Apesar de que com o que a gente tem tramitando agora, dá para pelo menos segurar até 2028, né? Assim, o que o estudo mostra é que o evento mais importante para essa questão do shutdown, que tornava ele muito provável, era a questão dos precatórios. Tá? A decisão do STF em torno dos precatórios fazia com que 0,3% do PIB tivesse que ser incorporado dentro da regra fiscal, o que dá pouco mais de 30 bilhões, algo como 35, 36 bilhões de reais. E aí, tendo que incorporar esses 36 bilhões de reais no orçamento de 27, você teria que contrair 36 bilhões do orçamento discricionário, que já é muito pequeno. Você teria que contrair mais de um terço do orçamento discricionário, e aí, eventualmente, você não teria orçamento para executar as despesas no ano como um todo. E isso abriu uma preocupação muito grande com relação ao cenário macro, porque isso colocava em dúvida as regras fiscais, e na medida em que você coloca em dúvida as regras fiscais, você perde a previsibilidade sobre a economia, inclusive se perguntando quais são as próximas regras fiscais que poderiam vir a ser necessárias para o país. Tá? Com relação à MP 1303, ela ajudava muito a cumprir a meta de resultado primário. A estimativa de arrecadação girava em torno de 20 bilhões de reais. E do ponto de vista de política tributária, eu acho que a proposta inicial do governo fazia muito sentido, porque ela ia nivelar um pouco mais a tributação das aplicações financeiras, que hoje é muito distorcida. A gente tem alguns instrumentos financeiros que são isentos, outros que são tributados a 15%. Isso gerava uma simetria muito grande entre o retorno desses investimentos, né? Então, a proposta do governo é reduzir essa simetria tributária. Os outros tópicos da medida provisória estavam relacionados à tributação, por exemplo, de bets, que é um problema no Brasil. Você tem famílias muito pobres que estão gastando uma parte relevante do seu orçamento com bets, então o aumento da tributação de bets é algo que a gente vê no mundo inteiro e ajuda a desestimular esse tipo de aplicação, que acaba protegendo um pouco mais as famílias mais pobres e acaba dotando o governo de um pouco mais de arrecadação para destinar para a saúde, que é uma atividade, uma atividade pública que dá algum tipo de tratamento especial para essas questões relacionadas a vício com jogos, etc. Tá? Tá, infelizmente, essa medida provisória não foi aprovada. O Congresso, no final das contas, negociou a retirada da tributação sobre bets e da tributação financeira. Ocorre que quando você tira esses dois elementos da medida provisória, ela praticamente perde sua finalidade, tá? Porque a parte que se justificava no mérito, ela não existia mais. Então foi natural, depois que o governo cedeu nesses pontos, que a medida provisória perdesse seu sentido e caísse. Agora, o governo tenta retomar esse debate, né, para tentar aprovar alguma coisa em torno dessa temática. Eu acho que é importante avançar tanto no tema da tributação financeira, na harmonização desses instrumentos financeiros, quanto na tributação desse setor de apostas. E eu queria voltar na nossa discussão com relação a precatórios e esse movimento que a gente está acompanhando para ver se realmente vai ser excluído do limite das despesas. E eu queria entender o quanto que isso pode ser perigoso se o governo não cria um precedente até para fazer novas exclusões no arcabouço fiscal.
Perfeito. Eu vejo essa questão dos precatórios de duas formas. A primeira é enquanto um elemento a mais é, na trajetória de deterioração das regras fiscais do país. Toda vez que você tira algo de uma regra fiscal, você vai diminuindo a capacidade de controlar a política fiscal. Mais coisas vão ficando de fora. Naturalmente, o poder que você exerce, o controle que você exerce sobre o restante acaba diminuindo. Isso é uma coisa que já está acontecendo há algum tempo. Nesse sentido, o que a gente está vendo é algo muito parecido com o que aconteceu com o teto de gastos, que entre 2020, 21 e 22, gradativamente mais coisas iam sendo tiradas do teto de gasto até o ponto em que se convencionou, ou se criou um consenso em torno dessa necessidade de mudar a regra fiscal. Então, o processo que a gente está vendo é parecido. Tá? E, portanto, já tem esse debate sobre mudança de regra fiscal no próximo governo, mesmo sem essa questão do shutdown, essa situação de shutdown sendo menos eminente agora do que foi alguns meses atrás. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto tem a ver com a questão dos precatórios. Tá? Existem muitos analistas que defendem a tese de que os precatórios deveriam ser excluídos porque eles têm um elemento de imprevisibilidade. Então, seria difícil realmente controlar. O problema que eu tenho com essa tese é que se você não coloca dentro da regra fiscal, aí que você não controla mesmo, porque o governo tende a se esforçar mais a controlar as despesas sobre a qual ele tem regra fiscal incidindo e determinando que essas despesas tenham que ser contidas. Quando você tira, esse incentivo é perdido. Agora, de fato, esse tema dos precatórios está se mostrando, depois de vários anos, extremamente complexo. Mesmo dentro das regras, a gente tem visto um desempenho, um sucesso muito baixo no sentido de controlar essas despesas. Então, a realidade acaba se impondo, está prevalecendo a tese de que eles deveriam ficar de fora realmente. Então, por um lado, a decisão me parece natural e diante dos fatos que a gente tem visto nos últimos anos, mas, por outro lado, ele é um elemento a mais dentro de uma tendência crescente de exclusão de itens de despesa da regra fiscal, que acaba enfraquecendo ela e levando a debate sobre mudança de regra fiscal, perda de credibilidade, incerteza para os próximos anos. Muito bem, Manuel Pires, coordenador do Observatório de Política Fiscal do FGV-IBRE. Obrigada mais uma vez pela conversa aqui e volte sempre, viu? Obrigado, foi um prazer. Até a Prazer próxima. foi nosso. Obrigada.